Capítulo 3 O surgimento da vida. Evidências astronômicas e geofísicas indicam que a Terra se formou há aproximadamente 4,6 bilhões de anos. A princípio, não era adequada para a vida, devido ao calor e à exposição à radiação. Os astrônomos estimam que a Terra tenha se tornado habitável há cerca de 3,8 bilhões de anos. A vida parece ter surgido mais ou menos na mesma época, mas não sabemos como era essa vida primitiva. Sem dúvida, ela consistia em agregados de macromoléculas, capazes de obter matéria e energia das moléculas inanimadas circundantes e do Sol. A vida pode muito bem ter surgido várias vezes nesse estágio inicial, mas nada sabemos sobre isso. Se a vida teve várias origens, as outras formas se extinguiram há muito tempo. As formas de vida que existem atualmente na Terra, incluindo as mais simples bactérias, têm, com certeza, uma origem única. Isso foi revelado pelo código genético, que é o mesmo para todos os organismos, inclusive os mais simples, e também por muitas características das células, até mesmo as microbianas. Os fósseis mais antigos foram encontrados em estratos com cerca de 3,5 bilhões de anos. Tais fósseis se parecem com bactérias. De fato, apresentam semelhanças notáveis com algumas cianobactérias e outras bactérias atuais. A origem da vida. O que mais podemos dizer sobre os primórdios da vida? Depois de 1859, alguns dos críticos de Darwin comentaram: esse tal Darwin pode ter explicado a evolução dos organismos na Terra, mas ainda não explicou como a vida começou. Como é que a matéria inanimada pode de repente se transformar em vida? Era um formidável desafio para os darwinistas. De fato, nos 60 anos seguintes, parecia se tratar de uma pergunta impossível a qual responder, muito embora Darwin já tivesse especulado a respeito. Todas as condições para a primeira produção de um organismo vivo podiam ser encontradas em alguma pequena poça de água morna, na presença de sais de amônia e fósforo, luz, calor, eletricidade, etc. Darwin, 1859. Na verdade, as coisas não eram tão simples como Darwin julgava que fossem. A biosfera. Desde a origem da vida, tem havido uma interação dinâmica entre os organismos e o ambiente inanimado, em particular a atmosfera. A atmosfera dos primórdios da Terra era redutora, desprovida de oxigênio, e formada principalmente por metano, hidrogênio molecular, amônia e vapor d'água. Aos poucos, graças à atividade das cianobactérias, algas azuis, passou a ter oxigênio. Os calcários e outras formações rochosas, como os recifes de coral, são evidências adicionais do efeito dos organismos sobre o ambiente. Costumava haver um estado de equilíbrio na interação entre as atividades dos organismos e as respostas do ambiente inanimado. As interações entre diferentes tipos de organismos têm, da mesma forma, um profundo efeito sobre a biosfera. O aumento da produção de CO2 por uma população animal em expansão permite o aumento do consumo de CO2 pelas plantas. A atmosfera, rica em oxigênio, foi, ao que parece, crucial para o surgimento e o sucesso dos complexos descendentes dos procariontes, os eucariontes. Essa interação resultou muitas vezes em um equilíbrio tão perfeito que alguns autores propuseram a hipótese Gaia, segundo a qual os mundos orgânicos e inorgânicos da Terra formaram juntos um sistema bem ajustado e programado. Não há, porém, nenhuma evidência bem fundamentada da existência desse tal programa, e a maior parte dos evolucionistas rejeita a hipótese Gaia. Eles atribuem o aparente equilíbrio à reação oportunista do mundo vivo a mudanças do mundo inanimado e vice-versa. As primeiras teorias sérias sobre a origem da vida foram formuladas na década de 1920. Nos últimos 75 anos, uma extensa literatura a respeito foi publicada, e mais umas 6 ou 7 teorias rivais sobre a origem da vida foram propostas. Embora nenhuma delas seja plenamente satisfatória, a questão não parece mais tão formidável como no começo do século XX. É justo afirmar que existem, hoje, alguns cenários verossímeis de como a vida pode ter surgido a partir da matéria inanimada. Compreender essas várias teorias requer uma boa dose de conhecimentos técnicos de bioquímica. Para não sobrecarregar a presente obra com tais detalhes,
remeto o leitor à literatura especializada acerca da origem da vida. Os pioneiros da vida na Terra tiveram que resolver dois problemas principais, além de alguns secundários. Primeiro, como obter energia e, segundo, como se replicar. A atmosfera da Terra naquele tempo era desprovida de oxigênio. Havia, contudo, energia abundante do Sol e dos sulfetos presentes nos oceanos. Assim, o desenvolvimento e a obtenção de energia não eram, ao que parece, um grande problema. Foi até mesmo sugerido que as superfícies das rochas eram cobertas por filmes metabolizantes que podiam crescer, mas não eram capazes de se reproduzir. A invenção da replicação foi mais difícil. O DNA é conhecido hoje como a molécula indispensável, exceto no caso de alguns vírus, para a replicação. Porém, como veio a ser cooptado para essa função? Não há nenhuma teoria satisfatória a respeito. Por outro lado, o RNA pode funcionar como enzima e talvez tenha sido selecionado por apresentar essa propriedade, com seu papel na replicação sendo efeito secundário. Hoje em dia se acredita que possa ter havido, antes que o DNA se tornasse a molécula principal para a reprodução, um mundo baseado no RNA. Já havia, aparentemente, a síntese de proteína nesse mundo de RNA, embora fosse menos eficiente do que a síntese de proteínas do DNA. Apesar de todos os avanços teóricos para a solução do problema da origem da vida, permanece o fato de que ninguém até hoje teve sucesso em criar vida em laboratório. Isso exigiria uma atmosfera anóxica e, presume-se, também outras condições incomuns, temperatura química do meio, que ninguém ainda foi capaz de reproduzir. Precisaria ser um meio líquido, aquoso, talvez semelhante à água quente das fontes vulcânicas do solo oceânico. É provável que muitos anos de experimentação se passem antes que um laboratório consiga reproduzir realmente uma forma de vida. Por outro lado, a produção de vida não pode ser assim tão difícil, pois ela parece ter surgido na Terra assim que as condições se tornaram adequadas, há cerca de 3,8 bilhões de anos. Infelizmente, não dispomos de nenhum fóssil formado no período de 300 milhões de anos entre 3,8 e 3,5 bilhões de anos atrás. As mais antigas rochas fossilíferas e conhecidas têm 3,5 bilhões de anos e já contêm uma biota notavelmente rica em bactérias. Não temos nenhuma ideia, e na ausência de fósseis provavelmente nunca teremos, de como eram os ancestrais dessas bactérias nos 300 milhões de anos que as precederam. O surgimento da diversidade orgânica. Procariontes. A vida na Terra surgiu há mais ou menos 3,8 bilhões de anos. Os primeiros organismos foram procariontes, bactérias, encontrados como fósseis em estratos que se formaram há 3,5 bilhões de anos. Durante o bilhão de anos que se seguiu, a vida na Terra consistiu apenas em procariontes. Eles diferem dos organismos superiores, os eucariontes, organismos com células nucleadas, em um grande número de características, sendo facilmente distinguíveis pela ausência dos caráteres diagnósticos dos eucariontes. Existe uma enorme variedade de bactérias, com nomes como cianobactérias, bactérias gram-negativas e gram-positivas, bactérias púrpuras e arqueobactérias. Os graus de parentescos entre elas e a forma como devem ser classificadas ainda é um assunto bastante controverso. Existem duas razões principais para as divergências. Em primeiro lugar, as bactérias não se reproduzem de forma sexuada e não chegam a formar espécies bem definidas. Com frequência, trocam genes ou conjuntos inteiros de genes em um processo conhecido como transferência lateral. Uma bactéria, por exemplo, pode pertencer a determinada subdivisão, por exemplo, as bactérias gram-negativas, mas possuir um conjunto particular de genes derivados de uma subdivisão inteiramente distinta. É, portanto, difícil, e em alguns casos impossível, construir uma árvore hierárquica tão organizada como as dos eucariontes. A segunda razão para a controvérsia é que os especialistas discordantes aderem a duas filosofias taxonômicas bem diversas. A classificação tradicional dos procariontes seguia o princípio clássico de organizar todos os táxons com base em suas diferenças. Outros especialistas, porém, adotaram o sistema de ordenação de Henning,
de acordo com o qual os táxons são dispostos conforme a sequência de pontos de bifurcação na árvore filogenética. Essa disputa afeta particularmente a classificação das arqueobactérias, um grupo de bactérias descobertas por Olsen, que diferem de forma muito evidente das outras bactérias no que diz respeito a alguns caráteres, especialmente em relação à parede celular e à estrutura dos ribossomos. Entretanto, sob todos os outros aspectos, são procariontes típicos. De fato, um eminente especialista na classificação de bactérias, Cavalier-Smith, considera as arqueobactérias uma das 4 subdivisões das bactérias. As diferenças entre elas e os outros 3 tipos, afirma ele, não é maior do que as diferenças entre as principais subdivisões dos protistas. Para sermos exatos, elas compartilham com os eucariontes a estrutura dos ribossomos e alguns outros traços. Entretanto, o primeiro eucarionte se originou de uma simbiose entre uma arqueobactéria e uma eubactéria, seguida por uma formação quimérica envolvendo os dois simbiontes. Essa é a razão pela qual o táxon Eucariotes combina característica tanto de arqueobactérias como de eubactérias. É difícil determinar quais foram as bactérias que participaram desse processo. As espiroquetas devem ter se envolvido para fornecer os cílios. Linz Magnus acredita que 5 genomas bacterianos diferentes podem ser identificados em um simples protista. Sem dúvida, as primeiras quimeras adquiriram genomas adicionais por meio da transferência unilateral de genes. A frequência das transferências, incluindo as que ocorreram entre procariontes de parentesco tão distante como as eubactérias e as arqueobactérias, torna muito difícil reconstruir a filogenia dos procariontes. O surgimento dos eucariontes talvez tenha sido o evento mais importante da história da vida na Terra, já que tornou possível a existência de todos os organismos mais complexos, como plantas, fungos e animais. Células nucleadas, reprodução sexuada, meiose e todas as demais propriedades exclusivas dos organismos multicelulares mais avançados são realizações dos descendentes dos primeiros eucariontes. Os procariontes permaneceram abundantes ao extremo após o surgimento dos eucariontes e podem até mesmo ter sido tornados mais numerosos graças ao seu modo de vida, baseado no consumo de detritos orgânicos e no parasitismo. De acordo com alguns estudiosos, a biomassa total de procariontes na Terra é tão grande quanto a de todos os eucariontes. As bactérias apresentam diversas propriedades em comum, que as distinguem dos eucariontes, os organismos superiores: ausência de núcleo, DNA localizado em genóforos, ausência de cromossomos revestidos de proteínas, ausência de reprodução sexuada, divisão celular por fissão simples ou brotamento, mas sem que ocorra mitose ou meiose, flagelos bacterianos giratórios, formados pela proteína flagelina, células usualmente pequenas, 1 a 10 micrômetros, às vezes agregadas em colônias, ausência de organelas, mitocôndrias, etc. Os especialistas divergem a respeito da forma de subdividir o rico mundo dos procariontes. Uma subdivisão, a das Archaebacteria, inclui gêneros adaptados a condições ambientais extremas, como fontes termais ou ricas em enxofre, mas em outros são encontrados em ambientes comuns, como a água do mar. Os fósseis de procariontes mais antigos, 3,5 bilhões de anos atrás, são de cianobactérias. O que é mais notável acerca das cianobactérias é sua estase morfológica. Cerca de 1/3 das espécies fósseis de procariontes é morfologicamente indistinguível das espécies vivas, e quase todas podem ser classificadas em gêneros modernos. Existem várias razões possíveis para essa constância. As cianobactérias se reproduzem de forma assexuada, apresentam populações muito grandes e são capazes de viver em condições ambientais altamente variáveis e muitas vezes extremas. Tudo isso pode favorecer a estabilidade. Eucariontes. Depois de mais ou menos 1 bilhão de anos de vida, exclusivamente bacteriana na Terra, o evento que talvez seja o mais importante da história da vida ocorreu: o surgimento dos eucariontes. Esses diferem marcadamente dos procariontes pelo fato de possuírem um núcleo envolvido por uma membrana que contém cromossomos individuais.
O surgimento do primeiro eucarionte foi um passo evolutivo importante. O que parece ter acontecido foi a formação de uma quimera através da simbiose entre uma arqueobactéria e uma eubactéria, produzindo o primeiro eucarionte. Esse modo de origem foi inferido da composição parte arqueobacteriana, parte eubacteriana do genoma dos eucariontes. A célula eucariótica depois adquiriu vários simbiontes que funcionavam como organelas celulares, tais como as mitocôndrias e, nas plantas, os cloroplastos. É provável que as organelas tenham sido adquiridas de forma sequencial, pois alguns eucariontes primitivos não apresentam mitocôndrias ou outras organelas intracelulares. Ainda não se sabe como teve origem o núcleo, no qual os cromossomos são envolvidos por uma membrana e no qual os cromossomos estão situados. A formação do núcleo, aparentemente, não envolveu nenhum tipo de simbiose. As mitocôndrias surgiram a partir da subdivisão alfa das bactérias púrpuras, proteobactérias, e os cloroplastos das plantas se originaram das cianobactérias. A sequência de processos que levaram à formação dos primeiros eucariontes e ao aparecimento do núcleo ainda é controversa. Uma nova e espetacular teoria da formação do núcleo requer mais testes antes que possa ser considerada uma explicação provável. Protistas. O registro fóssil dos eucariontes mais antigos é muito pequeno. Entretanto, certos lipídios esteranos, subprodutos do metabolismo dos eucariontes, foram recentemente encontrados em rochas com 2,7 bilhões de anos. Assim, o surgimento dos eucariontes parece ter ocorrido bem antes do que se pensava. Há, contudo, uma pequena probabilidade de que essas moléculas tenham percolado até esses estratos sedimentares antigos a partir de estratos superiores mais recentes, embora a maior parte dos geólogos refute tal possibilidade. A quantidade de oxigênio livre também aumentou por volta dessa época, o que parece ter contribuído em muito para o aparecimento dos eucariontes. Estudos utilizando o relógio molecular também indicam uma data mais antiga para o surgimento dos eucariontes. Os primeiros espécimes consistiam em uma única célula nucleada, com ou sem organelas celulares, e, apesar dos eucariontes unicelulares constituírem um conjunto bastante heterogêneo, em geral, na forma vernacular, eles são coletivamente chamados de protistas. Sua classificação taxonômica, porém, se distribui entre vários reinos diferentes: protozoa, cinemista, etc. E os representantes mais simples de todos os táxons superiores, plantas, fungos e animais, também são unicelulares. Alguns dos protistas que hoje não possuem organelas intracelulares parecem tê-las perdido secundariamente no curso de sua evolução. Após seu aparecimento, ao redor de 2,7 bilhões de anos atrás, os eucariontes se diversificaram de maneira espetacular. A diversidade dos protistas é indicada pelo fato de Margulis e Schwartz, 1998, terem identificado nada menos do que 36 filos de protistas. Entre eles estão as amebas, os microsporídeos, os micetozoários, os dinoflagelados, os ciliados, os esporozoários, os criptomônadas, os flagelados, os xantófitos, as algas diatomáceas e as marrons, algumas multicelulares, os oomicetos, os mixosporídeos, as algas vermelhas e as verdes, os radiolários e mais uns 20 filos menos conhecidos. Entretanto, o fato de que ainda não compreendemos perfeitamente a relação entre os eucariontes unicelulares é indicado pela existência de outra classificação que divide os protistas em 80 filos. O táxon formal protista não é mais reconhecido devido à extrema heterogeneidade dos protistas. É evidente que ainda estamos longe de conseguir classificar corretamente os protistas, o que exigirá um uso bem mais intensivo dos métodos moleculares. Os mais antigos fósseis de eucariontes unicelulares, protistas e algas datam de 1,7 bilhão de anos, mas vários métodos permitem inferir que eles de fato surgiram cerca de 1 bilhão de anos antes.
A diversidade dos primeiros eucariontes parece ter permanecido bastante baixa no período entre 1,7 e 0,9 bilhões de anos atrás, mas aumentou com rapidez a partir de então, até experimentar uma verdadeira explosão de microfósseis protistas durante o período cambriano. Multicelularidade surgiu repetidamente durante a evolução. Existem muitos precursores da multicelularidade entre as bactérias. O primeiro passo em direção à multicelularidade parece ter sido um aumento de tamanho, como o que foi observado em mais de uma dúzia de agregados de protistas, algas e fungos unicelulares. Isto, em geral, leva a uma divisão de trabalho entre as células dos agregados, que por fim se fundem de forma a apresentar uma genuína multicelularidade. Os primeiros eucariontes consistiam em uma única célula. Na verdade, durante muito tempo, os protistas foram definidos como eucariontes unicelulares. Contudo, descobriu-se que existem plantas, algas verdes, animais, protozoários e fungos unicelulares. Além disso, alguns táxons constituídos principalmente de espécies unicelulares, como as algas marrons e as vermelhas, também contêm algumas espécies multicelulares. O kelp gigante, que atinge um comprimento de até 100 metros, pertence a uma família de protistas. Algumas formas de multicelularidade são bastante comuns em táxons que são basicamente unicelulares. Até mesmo as bactérias, por vezes, se agregam em grandes massas de células. A multicelularidade atingiu seu auge nos três grandes reinos, das plantas, fungos e animais. Classificações mais antigas incluem os táxons das plantas, algas, dos fungos e dos animais unicelulares, protozoários, mas todos estes organismos unicelulares são hoje considerados protistas. A filogenia dos Animalia. Há muito tempo, a filogenia dos animais vem sendo objeto de controvérsias. Na época pré-evolucionista, a escala natural e linear do século XVIII foi dividida por Cuvier em 4 filos: vertebrados, moluscos, articulados e radiados. Logo se percebeu que os radiados de Cuvier, compostos pelos selenterados e equinodermos, constituem um grupo artificial. Seus outros filos também foram sendo modificados de maneira gradual. Os animais multicelulares foram por fim classificados em cerca de 30 a 35 filos distintos. Esses filos são os maiores agrupamentos de animais, reunindo esponjas, selenterados, equinodermos, artrópodes, anelídeos, moluscos, plateumintos e cordados, além de muitos outros filos menores. Todos podem ser distinguidos uns dos outros por lacunas mais ou menos pronunciadas. Após 1859, tornou-se tarefa do evolucionista determinar como esses filos estão relacionados entre si e como podem ser organizados em uma única árvore filogenética. Como eram os primeiros animais multicelulares e quais foram os táxons superiores que deram origem a outros táxons ainda mais avançados? Os estudantes de filogenia têm se empenhado nesta busca desde a década de 1860 e, embora a evolução dos animais seja hoje compreendida em linhas gerais, muitos detalhes ainda são controversos. Os arranjos, aparentemente mais úteis, se baseiam nos princípios tradicionais de classificação darwiniana. Os táxons são delimitados com base na similaridade e não nos pontos de ramificação. Quase todos esses filos estavam presentes de forma aparentemente bem desenvolvida no final do período pré-cambriano e no início do cambriano, entre 565 e 530 milhões de anos atrás. Nenhum fóssil intermediário foi encontrado e nenhum organismo intermediário existe hoje em dia. Assim, esses filos parecem estar separados por lacunas intransponíveis. Como explicá-las? Como podem elas ter sido atravessadas? Uma possível resposta será apresentada a seguir. Como os primeiros animais não deixaram um registro fóssil, sua filogenia tende a ser reconstituída pelo estudo de seus descendentes atuais. Uma comparação cuidadosa da morfologia e da embriologia dos invertebrados levou, após 100 anos, a uma reconstituição razoavelmente confiável da árvore genealógica dos animais. Porém, a situação de vários filos menores permanece incerta e, até o momento, não existe sequer um consenso absoluto a respeito de algumas questões básicas.
A convergência, a evolução paralela, a especialização extrema, a evolução em mosaico, a perda de traços importantes e outros fenômenos evolutivos pareciam, por algum tempo, impedir novos avanços. Esse impasse foi superado quando as características moleculares vieram se juntar às evidências morfológicas. Quando foi descoberto que as moléculas das quais são feitos os genes também estão sujeitas à evolução e apresentam uma filogenia semelhante às das características morfológicas, surgiu a esperança de que uma filogenia definitiva dos organismos pudessem ser rapidamente construída. As evidências moleculares permitiriam chegar a uma conclusão nos casos em que os dados morfológicos fossem ambíguos. Infelizmente, não foi tão simples assim, pois esse raciocínio ignorava o fenômeno da evolução em mosaico. Cada componente do genótipo pode evoluir de forma relativamente independente do respectivo genótipo. Esforços para construir árvores filogenéticas com base na evolução de uma molécula em particular muitas vezes produziam resultados que estavam em conflito com a quantidade considerável de evidências morfológicas e de outros tipos. Por motivos técnicos, as moléculas que foram a princípio usadas nestas análises foram o RNA ribossomial e o DNA mitocondrial. Lamentavelmente, essas moléculas muitas vezes seguiram o seu próprio caminho evolutivo. 3 filogenias baseadas no RNA 18S se revelaram particularmente enganosas. Em todas as análises moleculares mais recentes, as conclusões são baseadas no estudo de várias moléculas, o que inclui genes nucleares. Os erros ocasionais não desmerecem a contribuição extraordinária das técnicas moleculares. Combinadas com os sólidos alicerces propiciados pela morfologia e pela embriologia, essas novas evidências hoje nos permitem construir uma filogenia confiável do reino animal. Pode-se prever com razoável certeza que, dentro dos próximos 15 anos, os especialistas chegarão praticamente a um consenso a respeito da filogenia animal. Hoje em dia, restam muito poucos filos, cuja posição ainda é considerada de todo incerta. Do primeiro animal aos bilateria. O animal multicelular mais primitivo que existe hoje em dia é o Trichoplax, Placozoa, que consiste basicamente em 2 camadas de células, uma ventral e outra dorsal. Ele se reproduz por enxames de células. Logo acima estão as esponjas, Porifera, cujos ancestrais protistas parecem ter sido os coanoflagelados. A análise molecular sugere que os coelenterados, o passo seguinte na evolução dos animais, descendem das esponjas. Entretanto, também é possível que os coelenterados tenham se originado de maneira independente de qualquer grupo de protistas. Os 2 filos de coelenterados, Cnidaria e Ctenophora, exibem uma morfologia radialmente simétrica. Seus embriões possuem 2 camadas de células, um ectoderma e um endoderma, sendo, portanto, diploblásticos. Todos os outros animais multicelulares, bilateria, são bilateralmente simétricos e possuem uma terceira camada de células, o mesoderma, e por isso são chamados de triploblásticos. A evolução dos bilateria. As relações entre os filos dos bilateria vêm sendo discutidas há mais de 100 anos. Antes da introdução da análise molecular, a classificação escolhida dependia por completo do peso que cada pesquisador atribuía a cada um dos diferentes traços morfológicos. A presença ou ausência de um celoma foi por muito tempo considerada, de forma errônea, o traço mais importante. Os plateumintos, desprovidos de celoma, eram considerados o grupo original dos bilateria, que teriam dado origem a vários grupos derivados. Esta ainda é uma classificação muito usada e apoiada por muitas observações, mas uma concepção alternativa, segundo a qual os plateumintos são um grupo derivado que posteriormente perdeu tanto o celoma como o ânus, é hoje defendida por muitos estudiosos. O celoma. Os bilateria mais primitivos têm o corpo mole e rastejam no fundo dos oceanos e de outros corpos d'água. Os demais táxons dos bilateria, derivados deles, são capazes de cavar túneis, não só para se proteger, mas para explorar as ricas fontes de nutrientes disponíveis nesse nicho. Contrações peristálticas de uma forte placa muscular mesodérmica
permitem que penetrem o solo macio. Esse modo de propulsão resulta da contração de músculos da parede corporal, que exerce pressão sobre cavidades internas cheias de líquidos. Em alguns poucos filos, esse líquido é o sangue que existe entre os tecidos. Nos demais, existe uma cavidade especial cheia de líquido, o chamado celoma. Esse sistema hidrostático, constituído pelos músculos da parede corporal e pelo celoma, fornece a rigidez necessária para a locomoção peristáltica. Prostostômios e deuterostômios. O passo seguinte na evolução dos animais foi a separação dos bilateria em duas linhagens, os prostostômios e os deuterostômios. No estágio de gástrula de um embrião de protostômio, o blastóporo se desenvolve para formar a abertura correspondente à boca de um adulto, e o ânus se forma a partir de um novo orifício que se abre na extremidade oposta do saco da gástrula. Já nos deuterostômios, o blastóporo se torna o ânus e a boca permanentemente se forma a partir de um novo orifício. Além disso, estes dois ramos de animais diferem quanto à formação do celoma. A separação entre prostostômios e deuterostômios é uma divisão muito básica dos animais. Os anelídeos, moluscos, artrópodes e vários filos menores formam os protostômios, enquanto os equinodermos e cordados, entre eles os vertebrados, juntamente com 3 filos menores, formam os deuterostômios. Esses dois grandes grupos diferem em algumas características fundamentais. O desenvolvimento do óvulo fecundado se dá, na maior parte dos protostômios, por clivagem em espiral, na qual o plano de divisão celular é diagonal em relação ao eixo vertical do embrião. O óvulo dos deuterostômios, por outro lado, se desenvolve por clivagem radial. Contudo, alguns prostostômios também se desenvolvem por clivagem radial. Na maioria dos protostômios, a clivagem dos óvulos é determinada, ou seja, a função última de cada parte do zigoto é definida desde o início. Na maior parte dos deuterostômios, porém, a clivagem é indeterminada, ou seja, as células produzidas nas primeiras divisões de clivagem retêm a capacidade de desenvolver o embrião completo. Enquanto os estudiosos podiam se basear somente em características morfológicas, não havia um consenso a respeito de quais filos atribuir aos protostômios e quais aos deuterostômios. Ainda mais incerta era a questão de como subdividir os protostômios com seus diversos filos. A análise molecular ajudou a lançar muita luz sobre esses problemas. Foram desenvolvidos vários métodos matemáticos que permitem traduzir as informações moleculares em pontos de ramificações das linhagens filéticas. A metodologia desenvolvida para levantar o padrão de ramificação da filogenia é chamada de análise cladística ou genealógica. Apenas os traços derivados fornecem informações úteis para a descoberta de pontos de ramificação. Cerca de 24 filos são considerados pertencentes à linhagem dos protostômios. Ainda existe alguma incerteza a respeito de alguns táxons menores, como os Pogonophora, os Echiura e os Micronatazoa, que, segundo alguns estudiosos, merecem ser considerados filos, enquanto, segundo outros, devem ser encarados como classes ou subfilos. Existe um consenso acerca da classificação da maior parte dos filos, mas, no caso de alguns, como os Chaetonata, a classificação é ainda incerta. A lista de filos dos prostostômios, apresentada a seguir, é aceita pela maioria dos especialistas, mas não pode ser considerada definitiva. Tem um monte de nome estranho aqui, quase impronunciável. Eu vou colocar no vídeo para vocês verem. Os prostostômios podem ser divididos em dois grupos de filos, os Ecdysozoa e os Spiralia. Todos os Ecdysozoa, entre os quais estão todos os antrópodes e os nematóides e aparentados, alguns dos filos mais ricos em espécies de animais,
mudam de pele periodicamente, um processo conhecido como equidise. Os especialistas reconhecem dois grupos de Spiralia: os que possuem lofóforo para apreensão de alimentos, briozoários, braquiópodes, e os que se desenvolvem por meio de larvas, trocóforas, anelídeos, moluscos e outros. Os rotíferos e aparentados, os nemertinos e os plateumintos podem ser enquadrados nessa categoria. A maioria dos filos novos surge por brotamento, isto é, aparecem como um ramo secundário de um dos filos maiores e, muitas vezes, em seguida se tornam tão diferentes em um período de tempo relativamente curto que o parentesco só é descoberto por análise molecular. A derivação de alguns filos ainda é um tanto incerta. O uso de métodos moleculares levou a uma descoberta importante. Caráteres complexos, como a segmentação, o celoma, a clivagem em espiral e o desenvolvimento através de larvas trocóforas, não são provas tão conclusivas de parentesco como se pensava, pois podem ser perdidos no curso da evolução. Assim, por exemplo, muitas evidências indicam que os ancestrais dos moluscos e dos Pogonofora eram segmentados e que o dos Platyhelminthes tinham celoma. A presença de certos caráteres nos Pogonoforas já sugeria o parentesco com os Polychaetes, embora isso não seja confirmado por outros caráteres que hoje concluímos terem sido perdidos pelos Pogonofora. Felizmente, os caráteres moleculares fornecem respostas inequívocas na maioria dos casos de caráteres perdidos. A análise dos caracteres de cada um desses filos tem revelado de forma constante que todos descendem de ancestrais comuns. Assim, por exemplo, os artrópodes e os anelídeos descendem de um prostostômio ancestral. Os protostômios e os deuterostômios são derivados de um bilateral ancestral. Os animais, plantas e fungos descendem de eucariontes unicelulares ancestrais. Os eucariontes de bactérias ancestrais e estas vêm de uma única forma de vida, a forma original. Todos esses detalhes taxonômicos podem parecer bastante desinteressantes. Para os evolucionistas, entretanto, eles lançam luz sobre os passos por meio dos quais os seres vivos evoluíram até chegar à atual diversidade orgânica. Certos eventos de ramificação deram origem a grupos tão distintos entre si quanto os protostômios e os deuterostômios, e posteriormente conservaram as diferenças diagnósticas entre esses táxons, enquanto, em outros casos, os mesmos caracteres, a segmentação do corpo, por exemplo, foi adquirido e perdido várias vezes ao longo do tempo. Um levantamento da atual diversidade dos táxons superiores e o êxito em rastrear o histórico dessa diversidade até chegar a um número limitado de ancestrais podem proporcionar um quadro impressionante dos caminhos da evolução. Cronologia da evolução dos animais. Não faz muito tempo que os fósseis de animais mais antigos que se reconheciam eram do final do período pré-cambriano, há cerca de 550 milhões de anos. Pensava-se, então, que a rica radiação dos animais teria ocorrido num incrivelmente curto intervalo de tempo de apenas 10 a 20 milhões de anos. Isso parecia inacreditável e, de fato, se revelou falso. Inicialmente, todos os seres vivos da Terra eram aquáticos. As primeiras plantas terrestres datam de aproximadamente 450 milhões de anos atrás, e as primeiras plantas floríferas, angiospermas, apareceram no período Triássico, há mais de 200 milhões de anos. Os insetos, atualmente o grupo de organismos superiores com maior número de espécies, surgiram há pelo menos 380 milhões de anos. Embora os cordados tenham surgido há mais ou menos 600 milhões de anos, os vertebrados terrestres anfíbios mais antigos foram encontrados em estratos com 460 milhões de anos. Em pouco tempo, eles deram origem aos répteis e estes, mais de 200 milhões de anos atrás, aos pássaros e aos mamíferos. As idas e vindas dos filos. Os geólogos dividem a história da Terra em períodos definidos, conhecidos como eras. Cada uma dessas eras é caracterizada pelo florescimento e extinção de grupos particulares de organismos.
O Cambriano, iniciado há 543 milhões de anos, é a época do primeiro grande florescimento dos eucariontes multicelulares. O período anterior, desde que a Terra se formou, é chamado de Pré-Cambriano, de 4,6 bilhões a 543 milhões de anos atrás. Infere-se que a vida surgiu há cerca de 3,8 bilhões de anos, mas, durante pelo menos 1 bilhão de anos, só existiram procariontes. Em algum momento do período Proterozoico, 2,7 a 1,7 bilhões de anos atrás, no entanto, surgiram os eucariontes. Pouco tempo depois, apareceram os primeiros eucariontes multicelulares. Embora os primeiros eucariontes multicelulares não tenham deixado fósseis, podemos estimar a data em que surgiram pelo grau de evolução de seus descendentes no período Cambriano e por cálculos baseados no relógio evolutivo. Os fósseis da fauna ediacarana, que datam do final do pré-cambriano, 650 a 543 milhões de anos atrás, são os primeiros fósseis de animais. O intervalo de tempo rico em fósseis, que vai do Cambriano até o presente, é chamado de período Fanerozoico. Os paleontólogos dividem-no nas eras Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica. Cada uma dessas eras pode ser subdividida em períodos menores. A passagem da era Paleozoica para a Mesozoica é marcada pela ocorrência de uma extinção em massa no final do período Permiano. A passagem da era Mesozoica para a Cenozoica é marcada por uma extinção em massa no final do período Cretáceo. A origem dos animais multicelulares. A explosão cambriana. Por muito tempo se pensou que os primeiros animais multicelulares tivessem surgido no período Cambriano, e começou há 543 milhões de anos. A maioria dos filos de animais dotados de esqueletos aparece pela primeira vez como fósseis em um curto período de tempo associado aos estratos do início do Cambriano. Branquiópodes, moluscos, antrópodes, trilobitas e equinodermos estão entre os tipos que aparecem nessa época. O surgimento aparentemente repentino e simultâneo de tantos filos de animais talvez seja um artefato causado por um outro evento evolutivo acontecido na mesma época. A maior parte dos fósseis foi descoberta porque eles possuíam um esqueleto que seus ancestrais de corpo mole não tinham. Contudo, uma fauna fóssil ainda mais antiga, a fauna de Ediacara, foi descoberta em várias partes do mundo, datando do final do período pré-cambriano Vendiano. Essa fauna contém muitos tipos estranhos de organismos, além de outros claramente relacionados aos tipos cambrianos. Alguns dos animais dessa fauna exótica, do início do Vendiano, não podem ser associados a nenhum dos filos animais atuais, mas todos se extinguiram antes de começar o Cambriano. Os mais antigos fósseis triploblásticos dessa fauna datam de 555 milhões de anos atrás. Se, como parece provável, a aparente explosão de novos filos no começo do Cambriano se deve, em parte, à esqueletização de uma grande variedade de organismos de corpo mole já existentes, somos todos forçados a perguntar: o que causou essa repentina esqueletização em tantos filos sem parentesco entre si? Duas explicações foram propostas. Pode ter havido uma mudança na atmosfera da Terra, um aumento na concentração de oxigênio, por exemplo, e na química da água do mar, ou podem ter surgido predadores mais eficientes, o que teria forçado as presas a desenvolverem um exoesqueleto. Também é possível que as duas possibilidades tenham acontecido ao mesmo tempo. Esse período de produção exuberante de novos tipos estruturais, filos, chegou ao seu fim em pouco tempo. No total, 70 a 80 tipos estruturais, planos corporais, diferentes surgiram no final do pré-cambriano e no início do cambriano, mas, ao que parece, nenhum tipo novo surgiu em períodos posteriores. É verdade que os fósseis de alguns táxons pequenos, de corpo mole, são encontrados apenas em períodos posteriores, mas sua ausência no Cambriano é evidentemente apenas uma questão de falta de preservação. 6 filos de pequenos invertebrados hoje existentes nunca foram encontrados como fósseis.
Por muito tempo se pensou que todos os filos atuais de animais, uns 35 no total, tivessem surgido durante o período de apenas 10 milhões de anos no início do Cambriano. Como se poderia explicar uma tal exuberância de inovações estruturais em um período tão curto? Pesquisas recentes indicam que essa questão é, ao menos em parte, um artefato do registro fóssil. Uma reconstituição da data de origem dos filos animais, com a ajuda da metodologia do relógio molecular, revela uma origem bem mais antiga do que a indicada pelos fósseis. Apesar de se saber agora que o relógio molecular pode, em algumas ocasiões, funcionar bem, mais depressa do que o normal, as evidências moleculares exigem que adotemos uma data muito mais antiga do que o período pré-cambriano, vendiano, para a origem dos filos animais. Com base nas diferenças em 18 locos de genes codificadores de proteínas, estima-se que os protostômios divergiram dos deuterostômios há aproximadamente 670 milhões de anos, e os cordados, dos equinodermos, há 600 milhões de anos. Selenterados e esponjas são ainda mais antigos, há pelo menos 800 milhões de anos. Ao longo de todo o período pré-cambriano, a rica diversidade de protistas deu origem a descendentes multicelulares, alguns dos quais originaram plantas, fungos e animais. Apesar de terem ocorrido muitas extinções, os grupos dominantes que hoje caracterizam a vida na Terra evoluíram naquela época. Uma grande antiguidade é indicada também pela complexidade de alguns dos fósseis do Cambriano, que teriam requerido centenas de milhões de anos de evolução. A ausência dos tipos ancestrais nos estratos pré-cambriano pode ser explicada se supusermos que os animais multicelulares mais antigos eram microscopicamente pequenos e de corpo mole. Não apenas não haveriam se fossilizado como, devido a seu pequeno tamanho, não deixariam rastros no substrato. Entretanto, além desses fatores, a evolução inicial dos metazoários pode ter sido mesmo excepcionalmente rápida. O genótipo dos metazoários mais antigos pode não ter sido tão rigidamente restrito por genes reguladores, como aconteceu com seus descendentes. Isso é indicado pela explosão de planos corporais aberrantes encontradas entre os primeiros metazoários. Depois do início do Cambriano, uma integração mais coesa do genótipo produziu restrições cada vez mais severas na capacidade de produzir inovações estruturais. Porém, a integração dentro de determinado plano corporal ainda era flexível o suficiente para permitir grandes variações, como demonstrado pela radiação dos equinodermos, dos artrópodes e dos cordados entre os animais, e das angiospermas entre as plantas. Talvez a conclusão mais importante a ser tirada dessas evidências seja que as principais subdivisões do reino animal já estavam presentes no período cambriano, há mais de 500 milhões de anos. Os diploblásticos, esponjas e selenterados, os triploblásticos, prostostômios e deuterostômios, e as subdivisões principais dos protostômios, os Equidizozoa e os Spiralia. Não resta nenhum filo misterioso cujas relações com os demais sejam desconhecidas por completo. Mesmo os enigmáticos conodontes, tão conspícuos entre os fósseis do Paleozoico, já foram identificados como cordados. No nível das classes, ainda existem incertezas consideráveis, em particular entre os protistas, cuja filogenia ainda é mal compreendida. Contudo, o quadro geral da classificação e evolução dos metazoários animais é hoje razoavelmente bem compreendido. A avaliação correta dos caracteres. A validade de uma classificação depende muito da avaliação adequada dos caracteres em que se baseia. Por causa da simetria radial, Cuvier combinou os selenterados e os equinodermos no táxon superior radiata. Entretanto, logo ficou claro que os dois táxons radiais são distintos em quase todas as outras características e que a simetria radial dos equinodermos
se deve a uma evolução convergente a partir de um plano corporal basicamente bilateral. O metamerismo é uma característica comum a vários filos de animais, em particular de anelídeos, artrópodes e vertebrados. Contudo, muitas evidências sugerem que esse caráter surgiu de maneira independente nos três grupos mencionados. Para verificar se não é possível que as similaridades se devam apenas à convergência, devemos sempre realizar um cuidadoso teste de homologia quando encontramos tais semelhanças em grupos que são muito diferentes sob outros aspectos. A similaridade por convergência também pode ocorrer quando dois táxons não relacionados perdem, de maneira independente, a mesma característica. Assim, por exemplo, é muito provável que grupos não segmentados, como os moluscos, os Echiura e os Pogonophora, descendam de animais segmentados. Paralelofilia: a aquisição independente, durante a evolução, dos mesmos caracteres por grupos totalmente distintos pode levar à criação de grupos polifiléticos, como os peixes de Linneu, entre os quais estavam incluídas as baleias. A polifilia deve ser distinguida da paralelofilia, a aquisição independente do mesmo caráter por vários descendentes diferentes de um ancestral comum. Neste caso, o genótipo ancestral, compartilhado pelos descendentes, produziu o mesmo fenótipo de modo independente. Um exemplo impressionante é a evolução paralela das mesmas especializações tróficas em 6 linhagens de peixes ciclídeos endêmicos do lago Tanganica, na África Oriental. A paralelofilia pode ser a explicação para o fato de a pelve e as pernas de certos dinossauros bípedes do fim do Cretáceo serem surpreendentemente parecidas com as mesmas estruturas nas aves, que também são bípedes. Essa explicação seria perfeitamente compatível com a derivação das árvores no Triássico, a partir dos arcossauros tecodontes, que também foram os ancestrais dos dinossauros e, portanto, pode-se presumir possuíam um genótipo bastante semelhante e com as mesmas propensões morfológicas. Séries filéticas. Segundo o darwinismo, deveria haver uma continuidade na sequência de fósseis em estratos sucessivos. É pena que, como lamentava o próprio Darwin, o registro fóssil não nos fornece quase nada além de descontinuidades. A explicação para essas lacunas reside, acredito, na extrema imperfeição do registro geológico. Felizmente, desde 1859, o número de fósseis conhecidos aumentou de forma considerável, e hoje conhecemos um grande número de casos em que a transformação gradual de uma espécie em outra pode ser documentada passo a passo, e mesmo a transformação gradual de um gênero em outro. Um exemplo especialmente impressionante é o da transformação dos répteis terapsídeos em sinodontes e destes em mamíferos. Vários gêneros de sinodontes nessa linhagem já apresentam algumas características dos mamíferos que poderiam ser classificados como tais. Uma gradação ainda mais completa pode ser observada na evolução do cavalo moderno. Um simples gênero de transição deu origem a nada menos que 9 gêneros novos, um dos quais deu origem ao cavalo moderno. Uma bela série de estágios intermediários também existe entre os mesoniquídeos ungulados e seus descendentes, as baleias. Na maioria dos casos, as novas espécies parecem ter se originado por brotamento a partir de uma população perifericamente isolada. Porém, a probabilidade de que os fósseis de uma população localizada sejam preservados é um tanto pequena. Em geral, a nova espécie aparece de súbito no cenário e permanece essencialmente inalterada até ser extinta. Esse modo de evolução afilética foi particularmente bem documentado para o gênero Metaraptodus dos briozoários. Futuyama, 1998, descreve e ilustra diversos casos de séries filéticas praticamente completas. A evolução das plantas.
Não dispomos de muitos fósseis das primeiras plantas. Fósseis de musgos, em geral considerados as mais primitivas plantas terrestres ainda existentes, foram encontrados em estratos do período Devoniano. Mas essas plantas, com certeza, já existiam em períodos anteriores, embora não tenham se fossilizado. Os musgos parecem ter descendido das algas carofíceas. Os fungos simbióticos podem ter exercido papel importante na conquista de um terreno inóspito. As primeiras plantas vasculares são encontradas em estratos do período siluriano. As plantas dominantes na era paleozoica, em particular no Carbonífero, eram as licopodiáceas, as samambaias e as samambaias com sementes. A era mesozoica foi dominada pelas gemiospermas, especialmente cicadáceas e coníferas, enquanto as plantas hoje dominantes, as angiospermas, não prosperaram até o Cretáceo, há cerca de 125 milhões de anos, apesar de terem surgido no Triássico. Mais ou menos 270 mil espécies de plantas floríferas foram descritas até o momento, classificadas em 83 ordens e 380 famílias. Com uma combinação de métodos morfológicos e moleculares, o parentesco, filogenia, entre as ordens de angiospermas é hoje razoavelmente bem compreendido. A enorme radiação de plantas floríferas ocorreu desde meados do Cretáceo, em coevolução com uma radiação semelhante às dos insetos. A origem dos vertebrados. Quando visitamos um museu de história natural, encontramos amplos salões que exibem grande diversidade de peixes, anfíbios, tartarugas, dinossauros, aves e mamíferos. Os zoólogos reúnem todas essas criaturas no subfilo Vertebrata. Este, por sua vez, é uma subdivisão do filo Chordata. Tradicionalmente, os outros 30 a 35 filos de animais eram reunidos no grupo Invertebrata, embora esse nome escondesse uma grande variedade de tipos de animais. Quem são eles e como evoluíram? Um grupo de protistas, os coanoflagelados, deu origem às esponjas, Porifera, os animais mais simples de todos. Das esponjas surgiram os coelenterados, diploblásticos, Cnidaria, Ctenofora, que deram origem aos bilateria triploblásticos, que logo se dividiram em protostômios e deuterostômios. Os deuterostômios, deuterostomia, consistem em 4 filos: Echinodermata, Hemichordata, Urochordata e Chordata. Um dos primeiros chordados, o Amphioxus, existe até hoje e nos permite ter uma ideia de como deve ter sido nosso ancestral mais antigo. Como possui fendas branquiais e um notocórdio dorsal, o Amphioxus é combinado com os vertebrados no filo Chordata. Ele se alimenta por filtragem de água, mas imagina-se que os primeiros vertebrados eram predadores. Uma classe de cordados que tem um parentesco próximo com o Amphioxus é um dos conodontes, hoje extintos, que possuíam um elaborado conjunto de dentes rígidos, dos quais muitos fósseis se preservaram. O registro fóssil dos primeiros vertebrados é um tanto pobre. Um fóssil de 530 milhões de anos, descoberto há pouco tempo em Yunnan, China, foi descrito como um peixe. Os peixes agnatus, lambreia e peixe-bruxa surgiram há pelo menos 520 milhões de anos e existem até hoje, enquanto os primeiros vertebrados com dentes, placodermos, foram extintos. A origem das aves. Sempre que há uma grande lacuna entre os mais antigos ancestrais conhecidos, indiscutíveis, de um novo táxon superior e seus representantes mais recentes, diferentes autores podem propor pontos de ramificação distintos. O caso da origem das aves é um bom exemplo. A mais antiga ave fóssil conhecida e livre de polêmicas é o Archaeopteryx, encontrado no Jurássico Superior, há 145 milhões de anos atrás. Existem duas teses principais em relação à filogenia das aves. De acordo com a teoria dos tecodontes, as aves se originaram dos répteis arcossauros no final do Triássico, talvez há mais de 200 milhões de anos. Segundo a teoria dos dinossauros,
As aves se originaram dos dinossauros terópodes no final do Cretáceo, de 80 a 110 milhões de anos atrás. O principal argumento em favor da teoria dos dinossauros é a extraordinária semelhança entre o esqueleto das aves e o de certos dinossauros bípedes, em particular na estrutura da pelve e dos membros posteriores. Mas como podemos verificar qual das duas conjecturas é a correta? A refutação mais decisiva da teoria dos dinossauros seria uma ave fóssil, ou ancestral das aves do Triássico, em um estrato de cerca de 220 milhões de anos. Infelizmente, não são conhecidos fósseis de aves com mais de 150 milhões de anos. Na verdade, um fóssil assim, o Protoaves, chegou a ser descrito, mas não por um renomado anatomista de aves. Diante da ausência de um fóssil universalmente reconhecido, tanto os proponentes da teoria dos tecodontes como os da teoria dos dinossauros apresentaram razões pelas quais os argumentos dos adversários não podem ser válidos. Então, como explicar a grande semelhança entre os aparatos locomotores das aves e dos dinossauros? Uma possibilidade seria atribuí-la ao modo bípede de locomoção e à paralelofilia. Os dois táxons derivaram da mesma linhagem filética arcossaura, embora em épocas bem diferentes. Os ancestrais tecodontes dos pássaros eram parentes próximos dos ancestrais dos dinossauros. Portanto, podemos presumir que possuíam um genótipo um tanto semelhante ao dos dinossauros. A mudança para o modo bípede de locomoção pode ter feito com que os acervos genéticos dos dois tipos de animais reagissem da mesma forma, gerando estruturas semelhantes em termos morfológicos. Só a descoberta de novos fósseis poderá esclarecer a questão em definitivo. Conclusões. A teoria darwiniana da origem comum postula que todo grupo de organismo deriva de um grupo ancestral. Este, por sua vez, pode ter vários grupos descendentes. Em teoria, deveria ser possível determinar quais foram os ancestrais de qualquer grupo de organismos, extintos ou não. Em 1859, quando Darwin publicou A Origem das Espécies, os evolucionistas estavam longe de atingir esse objetivo. Nenhum dos parentes mais próximos de qualquer filo era conhecido. Mesmo assim, T.H. Huxley foi capaz de demonstrar que a classe Aves, pássaros, descendia, sem dúvida, dos répteis. A pesquisa filogenética dos 140 anos seguintes resultou no estabelecimento de uma reconstrução aparentemente bem fundamentada das principais linhas de descendência. Por exemplo, os répteis descendem de um grupo de anfíbios, os anfíbios dos peixes. Quando os estudos da ancestralidade nos levam ao período pré-cambriano, a identificação de grupos como os Deuterostomia e os Bilateria permite agrupar filos aparentados, mesmo que alguns detalhes de suas origens ainda não sejam definidos. O que é mais gratificante é que todas as descobertas são compatíveis com a teoria darwiniana da origem comum. Junto com as sequências moleculares, o registro fóssil, apesar das muitas lacunas, constitui a prova mais irrefutável de que a evolução de fato aconteceu. Entretanto, sequências contínuas de fósseis ainda são exceções. O registro fóssil continua sendo, lamentavelmente, insatisfatório. Não dispomos, por exemplo, de nenhum fóssil de ancestrais do homem entre 14 e 4,5 milhões de anos atrás. O fóssil de Selacanto, mais recente, tem cerca de 60 milhões de anos de idade e, é evidente, todos concluíram que esse grupo havia sido extinto há muito tempo, até que duas espécies vivas foram encontradas nos últimos 50 anos. Contudo, mesmo quando descobertas inesperadas como essa ocorriam, elas sempre se encaixaram, com perfeição, no modelo darwinista.